sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a parceria indispensável, o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso e-mail para contato dos nossos queridíssimos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br e nós os convidamos a que assistam os nossos programas na sua forma inédita aos sábados às 21h30 e posteriormente durante a semana há reprises do programa. Podemos também ser assistidos, não apenas no Santa Maria Frente a Frente, mas toda a programação da TV Santa Maria, do seu canal comunitário, além deste espaço aqui, que é o canal 19 da NET, pelo site santamaria.tv.br. Hoje nós vamos fazer um programa especialíssimo, pelo menos do ponto de vista do interesse do mediador do programa. De alguma forma a gente faz uma espécie de resgate, não sei, não é bem isso, assim, da ideia inicial do programa, do ponto de vista da composição dos membros, que eram mais ou menos permanentes quando a gente já iniciou. Apresentou o programa. Quando a gente iniciou, inclusive num segundo momento, ele fez mediação mais de uma vez e tal, quando a gente estabeleceu um esquema de revezamento, né? Essa minha alegria toda, essa euforia, por conta da presença aqui no estúdio do meu dileto amigo Jorge Luiz da Cunha, né? Que depois de longo e tenebroso inverno, do ponto de vista dos nossos interesses, né, faz ressurgir a primavera aqui no Santa Maria Frente a Frente. Né? É um poeta. Para compor essa qualificada bancada, à minha direita aqui no estúdio, e ele estava dizendo que é a primeira vez que isso acontece, pelo menos bem do meu ladinho, o nosso queridíssimo Rui Gifone, que todos conhecemos, os nossos amigos conhecem, administrador do Royal Plaza Shopping. E o doutor Ricardo Munarfi Jobim, pai do programa, do ponto de vista da concepção e criação. Perfeito, porque os pais somos nós. Né? Falta o Celidônio, falta o Salvador, certo? Salvador e... Eu acho que era essa turma que criou. E o Márcio... Piloni, né? Quer dizer, muitos pais e nenhuma mãe. Bom, tudo bem. Isso é uma concepção moderna. Né? Um certo hibridismo, mas tudo bem. Funcionou e está funcionando ainda bem. Bom, nós vamos hoje, por proposta da produção do programa, que eu já falei outro dia, Jorge, agora nós estamos chiquérrimos, né? Tem um programa, tem produção, a gente não se envolve mais em convidar debatedores, escolha de temas, essas coisas. Eu sou consultado, né? E posso concordar. Maravilha. Não tem direito a veto e tal. Né? Como não tem direito a veto? A ideia do programa de hoje partiu do André Televisão. Não, estou brincando. Não, evidentemente foi sugestão do Rui, eu acho assim, eu acho que é interessante essa nova modalidade, porque desonera um pouco a atividade da gente, né? Fica complicado. Para conversar aqui com o Jorge, com o Rui e com o Ricardo, o tema, agora descobri, foi sugerido inicialmente pelo Rui. Nós estamos gravando o programa dia 11 de novembro, né? Uma quarta-feira, no final da tarde, e no dia 9, passado, há 2 dias, segunda-feira, completaram-se 26 anos do início da queda do Muro de Berlim, né? Que é um marco, assim, me parece fundamental na história contemporânea, sob o ponto de vista de que alguns dizem que foi o fim da Guerra Fria, outros dizem que na realidade a Guerra Fria realmente acabou com o reatamento das relações entre Cuba e Estados Unidos, né, recentemente, né? Mas de qualquer maneira esse marco fundamental é um símbolo, né, de uma ruptura em relação a um sistema que se tinha bipolar no mundo, né?
se tinha dois polos e pronto, e todo mundo se alinhava para um lado ou para outro. A queda do Muro de Berlim significa, sob esse aspecto, digamos, a possibilidade de primeiro esfacelamento da antiga União Soviética, né? A multiplicidade de nações novas que surgiram nos Balcãs e adjacências em função de questões étnicas, culturais, históricas, que estavam sufocadas em função de uma situação geopolítica dominante até então, né? E eu acho assim que a partir daí se criou condições para uma nova ordem no mundo, do ponto de vista geopolítico, se é boa ou não, se é melhor ou pior. Vocês é que vão debater e esclarecer os nossos distintos amigos telespectadores. Mas a presença do Jorge é óbvia, inclusive a gente antecipou a gravação do programa, que normalmente se faz, nós gravamos às quintas ou às sextas-feiras, pela possibilidade de podermos contar com ele hoje, que é praticamente assim um Mann Deutschland, né? Um homem Alemanha, os não versados na língua de Goethe, né? Nós dois podemos falar em alemão, mas o resto não vai entender, então não vai adiantar nada, né? Estamos ferrados. Estamos mal aqui, estamos mal. Mas quem quer começar? E por onde exatamente vocês querem começar? Eu só quero falar um pouquinho antes, não sobre Muro de Berlim, mas sobre o Jorge Cunha. É sobre o Jorge Cunha também. Vamos fazer um programa sobre o Jorge. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu estava falando isso para ele agora, pouco, então ninguém vai dizer que eu estou falando só na TV, porque eu falei antes para ele. O que eu mais admiro no Jorge é que a gente vê nesse mundo intelectual, que se diz intelectual, o pessoal que gosta de estudar, a gente vê vários tipos de pessoas. E o que eu gosto no Jorge é que ele, a pessoa que eu conheço que menos tem infecções ideológicas, mais se aproxima da ciência. Ou seja, o interesse do Jorge é a verdade. Tu vai ver o Jorge defendendo ideias que podem ser taxadas como esquerda, taxadas como direita, mas ele não tem esses preconceitos. Por isso que eu gosto de aprender com ele, porque acho que meu projeto enquanto pessoa que estuda um pouco, lê um pouco, é me aproximar da verdade, porque esse é o destino da ciência, né? O Jorge é um cientista. Poxa. E daí eu vejo ele aqui, eu fico... E mais, ele é um cientista que me inspira muito. Eu vejo o Jorge como um exemplo de intelectual, né? Para mim é uma pessoa que não foi só trazida para o programa pelo que sabia. Eu nem sei como é que tu veio, não me lembro como é que tu veio. Por causa do foi indicação do Candinho, né? Foi por causa do Candinho. O Candinho sugeriu. Exato, tu veio pro frente a frente, né? Quando veio parar. Eu digo, mas só digo, obrigado pelo dia que eu pude te conhecer. Porque a questão não é hoje até o que pensar, mas é o que eu estou utilizando para gerar o meu raciocínio, que é o que mais me preocupa. Porque as conversas trancam quando a gente tem preconceitos ideológicos. E esse tema, então, né, o Rui esteve lá, né, não sei se o Candinho esteve lá também, eu não estive lá, mas o Jorge esteve lá e viu algumas coisas logo após a queda do muro, então não deixa de ser uma aula sobre uma experiência pessoal, independente do que se possa achar, porque não, a gente pode levar esse programa aqui para um lado político, dizer, esquerda, direita, esse muro representa isso, claro, mas tem uma questão cultural fantástica de abertura, que foi a grande abertura cultural que houve com a queda do muro, que é um outro assunto fantástico. Então hoje seria tema para 10 programas, na minha opinião. As minhas viagens são todas nas telas do cinema ou nos livros e tal. Então não esperem que eu possa dar depoimentos pessoais. Tu teve em Toropia esses dias que eu sei. Eu faço normalmente uma viagem internacional por ano, Rui. Tu que me conheces menos assim, e tal. Eu vou a Ribeira. Agora com o dólar nas alturas, nem essa eu estou fazendo, né? Mas aí, Jorge, tu queres começar? Porque é interessante assim para a gente situar, pelo menos o que me parece, não é esse dia 9 de novembro não é considerado formalmente uma data, parece-me que é 13 de outubro, que é utilizado como uma data da reunificação, né, comemorativa da reunificação das Alemanhas, né? 3 de outubro. 13 de outubro. Mas o ano passado, nos 25 anos, parece que houve espontaneamente uma movimentação bastante intensa, bastante comemoração. Os dois episódios, né, eles movem. O dia 9 de... Só antes de prometo que não vou falar mais. Coincidentemente, do ponto de vista histórico, o senhor que não é um Heródoto, mas é quase um pai da história, no dia 9 de novembro também, lá em 1918, com a queda do Guilherme II, formalmente, eu acho que começou, não sei se formalmente, mas pelo menos foi deflagrado o processo de criação da chamada República de Weimar, né?
Lá mesmo também. no 9 de novembro também. 1918. 18, né? Bom, calei. Não, eu tô. Esse programa, eu acho que nós não vamos falar nada. É um dos raros que eu vou preferir ouvir. Todo mundo sabe como eu gosto de falar. Não, mas eu vou pegar um gancho. Bom, primeiro é um prazer estar de volta aqui e matar a saudade, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. E o que o Ricardo falou, eu aprendi lá, né? Eu aprendi lá. E eu tenho tentado passar isso nas minhas aulas, nos programas de mestrado e doutorado de História e de Educação, que são os que mais me envolvem na universidade e também em outras universidades onde eu vou falar sobre História ou sobre Educação. Eu acho que o grande problema da cultura e principalmente da educação brasileira é a confusão que se faz aqui entre ideologia e teoria, né? E muita gente enche a boca para falar que tem uma ideologia. E eu fico com muita pena de quem diz isso. Eu comecei a gostar. Exato, porque o princípio fundamental da constituição do humano, de tornar-se verdadeiramente livre, autônomo, e isso significa verdadeiramente humano, né? Ou seja, não depender das explicações, das respostas que os outros dão, né? E, portanto, não ser livre, não ser autônomo, não ter opiniões próprias, é um comportamento religioso. E a ideologia tem uma dinâmica que, para mim, é muito religiosa. O que não significa que eu não tenha uma fé, que não acredite em uma energia, em uma força transcendente. Até porque a nossa razão não explica todas as coisas, né? E especialmente a inexorabilidade da morte, né? Então, é bom que eu tenha esse alento, né? De dizer, olha, que haja vida depois disso e que se vivam outras experiências. Mas como humano, é a razão que me possibilita perguntar sobre o mundo e sobre o significado da minha existência como ser humano nesse mundo, né? E criar respostas. E isso é um exercício. Só que quando essas respostas se tornam definitivas, e eu digo, eu tenho uma explicação e vocês agora têm que me ouvir, isso se transforma num mecanismo religioso de submissão dos outros. E isso é desumanizador. E, lamentavelmente, hoje no Brasil nós vivemos um contexto que é profundamente significativo porque é um sintoma dessa ideologização, né? E quando a gente ideologiza, né, nossas relações, o que nós fazemos é tentar submeter as outras pessoas àquilo a que nós acreditamos. Isso é religioso. Não é? Finge que ouve para continuar no seu intento. Surdo. Exatamente. A gente finge que ouve, mas na verdade nunca estivemos tão surdos. Eu acho. E aí, voltando então ao tema, né, da queda do Muro de Berlim, eu acho que é uma experiência humana, né, de reunificação de uma nação dividida ideologicamente, né? Eu acho que é um absurdo hoje a gente continuar insistindo aqui no Brasil com referências conceituais relacionadas à esquerda, direita e centro, né? Porque eu acho que nós temos que fazer uma escolha, e essa escolha é política, né? É uma escolha pelo humanismo, é por reconhecer quem nós somos, é ultrapassar essas limitações impostas por esses modelos tradicionais de Estado, de sociedade, né? E que estão ultrapassados. Eu quero ser respeitado e reconhecido em qualquer lugar do mundo por ser um sujeito humano, não por ser branco, preto, amarelo, vermelho, não por ser masculino ou feminino, por ter essa ou aquela orientação religiosa, sexual ou política. Eu quero ser respeitado e tenho o dever de dar respeito porque eu sou ser humano, né? E isso ultrapassa as fronteiras dos estados, ultrapassa as filiações partidárias, ideológicas, né? Que eu acho que só me diminuem como humanos. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma opção nova. E essa é a verdadeira revolução. Eu acho que é a única que pode nos tornar melhores e, consequentemente, um mundo melhor. E esse acontecimento, né, de 26 anos atrás, ele é significativo, porque foi uma experiência muito interessante, que não é isenta de conflitos, de contradições, mas eu creio hoje, passados 26 anos da queda do Muro de Berlim e 25 da reunificação alemã, que os alemães aprenderam muito com isso, né?
Eles aprenderam muito com... Foi o grande passo da Alemanha em termos desse humanismo que tu está falando. Isso. Não é? Eu acho que sim. De respeito à individualidade e à diferença, né? Que está acima dessas nossas diferenças. É interessante, né? Mas pelo menos sonhar a gente, independentemente de concretizar essa revolução, que não é tão fácil assim, né? Pelo menos pode continuar sonhando o nosso sonho da grande pátria, da grande família humana, né? Exatamente. Sem divisões, sem fronteiras, sem muros, de quaisquer espécies. Ui, diga-nos alguma coisa. Eu estou impressionado, porque tu conseguiu, eu cheguei a me arrepiar aqui, porque tu conseguiu falar, Jorge, algumas coisas que eu sempre sonhei em ouvir. Obrigado, porque realmente eu acho que nós precisamos construir um mundo mais humano, com respeito às diferenças em todos os sentidos. E é isso que hoje, cada vez mais, a gente não vê nas nossas discussões. É aquela ideologia tomando conta, politizando as pessoas, definindo tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. Isso não leva, na minha opinião, não leva a nada. Eu acho que nós temos que achar novas soluções para problemas antigos. Mas vamos falar do Muro de Berlim. Eu preciso falar um pouquinho porque é um tema que me fascina bastante, porque em 1994, 5 anos depois da queda do Muro de Berlim, eu fui estudar inglês na Inglaterra e fiquei numa casa de família. E na casa de família que eu fiquei, tinha um casal de alemães. E lá o jantar, britanicamente, era às 6 da tarde. Nós jantávamos às 6 da tarde e aí a gente sentava para conversar. E eu, como um bom curioso que era, eu perguntei para o Eric. Ele era um rapaz de uns 30 anos, casado, a esposa dele estava junto. E ele era um técnico, ele era um técnico de indústria, ele prestava serviço para a indústria. E aí eu perguntei para ele, Eric, nos conta essa história, como é que foi a derrubada do Muro de Berlim? Ele disse, olha, Rui, claro, a gente com uma certa dificuldade Naquela época eu estava aprendendo inglês. Estava aprendendo inglês. E nós dois. Alemão ainda. Não, alemão não falo nada. Mas inglês os dois quebravam o galho. Então a gente conversando, mas como nós tivemos 30 dias, aliás, 30 noites, porque era depois do jantar que a gente conversava, ele contava a história e eu cada vez perguntava mais. Aí ele me disse, meu pai eram 3 irmãos. 2 ficaram na Alemanha Ocidental e um ficou do lado de lá do muro. Nós ficamos sem ver a família 20 anos, sem contato. O contato era só por carta. E a situação era crítica, porque quando caiu o Muro de Berlim, o nosso tio que estava do outro lado passou fome, porque houve uma reestruturação imensa. Eles durante 2 anos, eu quando encontrei com o Eric, eram 5 anos depois. Durante 2 anos, os 2 irmãos davam dinheiro para ele todo mês, para ele poder sobreviver. Então, claro que 5 anos depois a Alemanha já tinha se reerguido, porque o alemão para trabalhar é brincadeira. E eles realmente, a Alemanha Ocidental teve que assumir todo o ônus da Alemanha Oriental. Eles bancaram por impostos e as famílias se reuniam para ajudar ainda mais, porque a situação era terrível. Primeiro as famílias desunidas, a catástrofe, a Alemanha Oriental era totalmente atrasada em termos de indústria. Eu acho que tu pode contar isso muito melhor que eu, porque eu conheci pelo depoimento dele e depois depois de ficar na Inglaterra, eu fui à Alemanha, eu conheci a Alemanha. Só que aí a coisa 5 anos depois já estava muito melhor. Claro que eles ainda estão pagando o preço disso até hoje, mas era uma situação terrível, fábricas antigas, desatualizadas. Ele me dizia assim que o trabalhador da Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, ganhava 5 vezes mais em poder de compra do que o trabalhador da Alemanha Oriental, que era a República Democrática Alemã, que de democrática não tinha nada, né? Então realmente são artifícios, nomes, uma situação
E aí ele nos contava das dificuldades familiares, daquela pobreza que existia na Alemanha democrática. Porque realmente tu era, na realidade, quase um escravo do Estado. Tu tinha condições de manter o mínimo, tu tinha onde morar e um pouco de comida que não dava para o mês inteiro. Eu acho que é mais ou menos... Esses depoimentos deles foram assim... E eu sempre fui muito curioso, eu gosto de aprender com a vivência. Foi uma coisa que me marcou, gente. Então eu acho que a queda do Muro de Berlim é um marco na história do mundo. Porque aquilo ali foi o último símbolo, né, da escravidão. Porque na realidade a República Democrática da Alemanha era um sistema de escravidão total. E que tinha os grandes representantes do partido que tinham uma vida regada a luxo e mordomias e todo mundo trabalhando para manter eles e não deixavam de sair de lá. Eu sei que estão querendo chamar o intervalo e tu não está querendo me cortar a palavra, tu me deu a palavra, azar teu. Vamos fazer o intervalo. Que lamentável. Nós já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Aqui já está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor. Aqui já está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, segundo bloco desta edição. Programa que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail, não é demasia repeti-lo, é tvsm@santamaria.tv.br. E nós reiteramos o convite, formulado no início, para que nos assistam, os amigos que puderem aqui no canal 19 da NET e aqueles que, por uma impossibilidade circunstancial, não tenham essa possibilidade, que podem fazê-lo acessando os site santamaria.tv.br. Aliás, toda a programação da TV Santa Maria pode ser acessada, assistida pelo site. Conversando, batendo um papo para lá de agradável com o meu amigo Jorge Luiz von Cunha, Rui Gifone e Ricardo Jobim, com o mote inicial da queda do Muro de Berlim, que aconteceu o início da queda no dia 9 de novembro do ano de 1989. E pelas experiências do Jorge na Alemanha e do Rui também, tu tiveste lá? Não, nunca fui na Alemanha. Não foi na Alemanha. Mas assim, nenhum esteve na Alemanha no ano de 1990, né? No dia 21 de julho, para assistir o Pink Floyd. Naquele célebre concerto e tal. Gostaríamos de ter estado. The Wall. É pena, né, que não tenha coincidido, né? Depois, né? Bom, por favor, doutor Ricardo. Não, na verdade eu estava ouvindo. Estava ouvindo. Eu estava ouvindo. Eu sei que tu havias mais ou menos encerrado. Não, eu não tinha encerrado. Falta fazer um último comentário.
com esse meu amigo alemão, O Eric. que não sei, fazem 25 anos isso, eu peço 21 anos. Esse nome até depois eu estava pensando nisso, eu fiquei em dúvida, porque isso é o nome americano. Mas tem na Alemanha também, né? Tem, né? Eu fiquei na dúvida até, Só porque... que a grafia é diferente, né? a grafia é outra, deve ser outra. Mas conversando com ele, e dentro da minha curiosidade bárbara, porque eu sou um curioso, eu procuro ler e acompanhar tudo que acontece, eu perguntei para ele, tá, e agora? Como é que ficou? Quais são as perspectivas de vocês? Nós vamos voltar a crescer, nós já estamos com 5 anos, já saímos do pior. Nós na Alemanha hoje temos um problema muito sério, que se chama álcool na juventude, tá? Que eles estavam combatendo com muita dificuldade, e aí eu entrei num dos meus assuntos prediletos, que é a política. E vem cá, e como é que está a política na Alemanha? Nós temos hoje 2 partidos fortes, um conservador e um democrático. Não sei como é que está hoje a Alemanha, mas eu acho que é a mesma coisa. E eu perguntei para ele, e o Partido Comunista? E ele me respondeu, tu não fala isso lá que é proibido, mas não matar, não chega tanto. Mas o alemão, ele quer ver na frente, não quer ver o regime comunista, porque ele foi muito judiado nesse contexto. Eu acho que foi uma situação, viu, Candinho, muito complexa. O Muro de Berlim foram 89, 40 anos, 40 e poucos anos, eu não tenho. Peço ajuda de vocês, mas... Foi construído em 61. 61. Então não dá tudo isso, dá 27, 28 anos. Isso. Mas diz ele que foi um período, por isso que ele não viu o tio 20 anos. Bate mais ou menos isso. As pessoas na Alemanha Oriental não podiam sair do país, nenhuma hipótese? Não. Não? Só em situações especiais, segundo ele, só em situações especiais, tu tinha que botar ficha no Partido Comunista, tu tinha que fazer uma série de coisas assim. Era investigado. Não podia viajar com a esposa e os filhos. Sozinho. Não, era um negócio. Gente, era uma escravidão. A democracia da Alemanha democrática era uma piada. Deixa eu fazer as vezes do Marcinho, que ele não pode estar aqui hoje, até ele é um dos convidados, né? Mas ele diria o seguinte, ele ia dizer que na Alemanha Oriental não houve comunismo, porque o comunismo como utopia em si, ele nunca se verificou em país nenhum. Nunca se realizou. Na verdade, nós quando falamos o Marcinho não está aqui, mas eu vou... O chamado socialismo real, né? Assim, mas independente dessas discussões teóricas, o que eu gosto de ver justamente é essa questão prática. Ou seja, vamos combinar que essas ideologias que a gente vai poder dizer, seja uma ideologia mais esquerdista, uma ideologia mais de direita, vamos pegar o liberalismo e o socialismo, elas aproveitaram também esse ícone que foi a queda do muro para poder falar do assunto. Para poder, quer dizer, no caso, especialmente a política mais liberal, a política mais de direita, para dizer falência do comunismo, não sei o quê, papapá. Daí nós caímos naquilo que a gente falou no início do programa, e eu fico feliz que foi dito no início do programa, que esse tipo de coisa é atrasado. Claro que sim. Esse tipo de conceito é atrasado. Mas agora, uma coisa que não é atrasada é perguntar experiências pessoais. Por exemplo, o Rui já falou algumas coisas disso daí, mas eu queria, Jorge, como é que foi tua chegada lá? Foi a primeira vez que tu foi para a Alemanha. Sim. Tu foi na Alemanha Oriental. O que tu viu? O que tu pode nos dizer disso daí? Eu quero te ouvir, em vez de falar. Bom, Jorge, isso é uma coisa assim que parece interessante a gente rememorar, né? Que essa partilha do espólio de guerra, isso é uma vergonha. Se reuniram lá os poderosos, né? Conferência de Alta, foi isso? Poderia ser? Não. Potsdam. Potsdam, tá. Isso aí. O tratado foi assinado em Potsdam. Se reúnem americanos, russos, ingleses e franceses e fazem uma divisão do continente europeu, né? Pelo amor de Deus, é preciso deixar bem claro isso, quer dizer, não foi uma opção dos alemães e nem o Ocidente capitalista não tem culpa nessa aí. Claro que tem. Falando de quando criaram o muro. Isso. Não de quando criaram as duas Alemanhas. Sim, criaram. Isso é o resultado de uma partilha de um espólio de guerra. Exatamente. Sim, por causa da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, derrotada a Alemanha, né? O muro foi criado possivelmente em 61.
todo o território que depois vai compor o território da Alemanha Oriental havia sido conquistado pelos soviéticos. E todo o território da Alemanha Ocidental havia sido conquistado pelos americanos, com a ajuda dos ingleses e também dos franceses. Os alemães já tinham sido expulsos dali, né? E eles chegam juntos na capital. E por isso que a capital também é dividida. Só que a capital ficava no território que os soviéticos já haviam conquistado. E em 61, em função da grande debandada, né, de alemães orientais, se construiu um muro na capital, porque fugir para a parte da cidade que estava sob o domínio dos aliados ocidentais era um modo de não permanecer nesse novo projeto soviético que era a construção da República Democrática da Alemanha. Yes. Eu cheguei lá em abril de 1991. Fui aprender alemão durante 6 meses e havia ganho uma bolsa da CAPES e do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico para fazer meu doutorado. E foi uma experiência extremamente feliz. Os primeiros 3 meses eu cheguei sozinho, organizei as coisas e 3 meses depois veio a minha esposa, a minha mulher, com os meus filhos pequenos. Eles também viveram essa experiência. Mas a minha foi mais intensa porque, em função do meu projeto, né, de doutorado, eu fui para o antigo território da Alemanha Oriental pesquisar em arquivos que estavam inacessíveis. O teu doutorado é em História Medieval. E Moderna Contemporânea. Então por isso que tu foi nos arquivos antigos. Isso, Ele tem pós-doc também. E eu fui para cidades como Berlim, Dresden, Merseburg, né, que cidades importantes daí. Merseburg era uma cidade industrial, é uma cidade medieval, muito antiga. Estava praticamente em ruínas, assim, abandonada. Dentro da cidade tinha um lago na praça, que era um reservatório de esgoto da cidade. Nossa. Né? E ao lado de Merseburg havia o centro industrial petroquímico da chamada Alemanha Oriental, e que abastecia com produtos derivados do petróleo toda a União Soviética. Quando houve a privatização desses bens todos, porque houve uma devolução, né, das propriedades particulares que haviam sido apropriadas pelo Estado, né, aos antigos proprietários. Isso levou bastante tempo. E também uma privatização dessas fábricas todas. Na verdade, quem comprou todo aquele território de Merseburg, ali onde ficavam os polos petroquímicos, foi uma companhia mista, né, pública e privada, da França. Pagou muitíssimo barato por isso e teve que transformar tudo em sucata, porque era absolutamente desatualizado do ponto de vista tecnológico. E eles levaram 6 anos para sanear o solo. 4 metros de solo haviam sido contaminados com os detritos, né, da industrialização, os resíduos do polo petroquímico. E eu passava no meio dessas ruínas assim para chegar numa aldeia que ficava do outro lado, para onde eu estava hospedado. E havia montanhas de lixo químico, assim. Nossa, era uma visão terrível. E aí eu que tinha feito história aqui no Brasil, história e geografia, e era na época professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, já trabalhava há algum tempo. E por ter feito história, eu tinha uma formação bastante marxista, né? O que em grande medida caracterizava a formação do historiador no Brasil. Ciências sociais e humanas de um modo geral, porque a gente era preparado para resistir à ditadura militar. Eu estudei no final dos anos 70 e daí por diante. Eu revi as minhas teorias e eu acho isso extremamente saudável. E até me esforço dentro da universidade quando eu tenho oportunidade para isso. Tem um seminário que eu ofereço, semestre sim, semestre não, que chama As Bases Materiais da Existência em Karl Marx, As Bases Materiais da Existência e a Felicidade em Karl Marx. Marx e os marxismos, não? Exatamente para recuperar um pouco o filósofo Marx, a importância que ele tem, mas para desmistificá-lo, né? Ele não é um santo e tudo o que ele escreveu e teorizou
precisa ser contextualizado onde e quando foi produzido. E não serve para explicar o nosso mundo. E eu desmistifico um pouquinho isso, mostrando quais são as inspirações dele. É verdade. Desculpa. É verdade que ele era sustentado pela mulher? Ele era sustentado por um grande amigo dele. Mas que ele não trabalhava. Que era um industrial alemão, né, o Engels. Um grande amigo. Engels, claro. Segundo as pesquisas que eu fiz de curioso, ele nunca trabalhou. Mas o cara ele produzia. Mas para aí. Mas ele nunca vivenciou o trabalho. Agora, mas como é que ele prega para os outros trabalhar? Tem que ser pedreiro para falar sobre uma mas tu tem que trabalhar sobre alguma coisa. Não, tu tem que ser pedreiro para falar de pedra, tu tem que ter curso de piloto de avião para ser pilotar avião. E tu tem que ter no mínimo curso superior para ser presidente da República. São coisas que eu defendo. Não é necessário. Opa. Não, é que eu tenho uma briguinha, não total, porque o Marx ele tem uma história interessante. Ele levantou uma teoria que daqui a uns 200 ou 300 anos pode ser muito interessante, quando o ser humano tiver evoluído a um humanista, vamos dizer assim. Que é esse projeto que aí eu acho legal. Agora, tu não pode implantar isso à força. Esse é o problema. O que eu acho também interessante é que tem muita gente que deita cátedra sobre o marxismo que nunca leu o que deveria ter lido do Marx. Né? Uma opção de gente eu conheço. É por isso que eu insisto nessa diferença entre teoria e ideologia. Né? Porque a Unido se apropriou do cara. Eu li Marx também, como peça obrigatória na universidade. Exatamente. Li, critiquei. Algumas coisas eu achei raciocínios humanistas muito bons, muito interessantes. O princípio humanista dele, na época dele, tem um contexto para a época dele. Para a época da sociedade como estava naquela época. Contribuições imprescindíveis para o trabalho do Marx. Tem muita coisa boa. Agora, o conceito de classe social é um conceito desenvolvido por ele que é fundamental, mas não pode ser determinante, não é o único, né? Mas assim, hoje nós temos que entender a condição humana organizada em sociedades a partir da complexidade, e isso exige também uma multiplicidade de conceitos para produzir uma explicação satisfatória, dos quais a classe social é um dos conceitos muito importantes. Não pode ser dispensado, mas não é o único conceito que nos ajuda a explicar a condição humana. Né? Os rótulos nos atrasam. E a vivência, a experiência de ver o resultado, né, de quase 50 anos de socialismo real ali na República Democrática da Alemanha, recém desmanchada pelo voto dos orientais, dos alemães orientais. Eles escolheram. São 5 estados que, através de um plebiscito realizado depois da queda do Muro de Berlim, a população decidiu participar da República Federal da Alemanha. A antiga Alemanha, o que nós chamamos de Alemanha Ocidental. E em todos os 5 territórios que compunham a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, de 89% a 96% das pessoas escolheram fazer parte da República Federal da Alemanha. Foi um processo democrático, participativo, foi a vontade da população que viveu essa experiência que quis. Exatamente. O nome do país. Exatamente. Nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, Rui, e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar.
Fiz escada. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos retornando com o programa Santa Maria Frente a Frente, bloco derradeiro, infelizmente, desta edição do programa. Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estamos batendo um papo sobre o mote inicial da queda do Muro de Berlim, iniciada no dia 11 de novembro, aliás, no dia 9 de novembro de 1989, com o diletíssimo Jorge Luiz Cunha, Luiz Gifone e o doutor Ricardo Munarski Jobim. Eu queria propor, não sei se vocês não toparem, também não há problema nenhum, podemos continuar na mesma toada e tal, né? 26 anos depois, o que a gente pode observar, especialmente vocês que são homens do mundo e que viajam e veem em loco essas situações, a situação europeia hoje, a situação da Alemanha já mais ou menos foi pincelada aqui pelo Jorge, a situação atual, mas pode-se até avançar um pouco mais nisso. E o resto da Europa? Bom, o mundo? Eu quero falar antes do Jorge, porque daí se eu falar depois eu vou ficar sem o que dizer. É difícil. Que isso. Então, assim, mas, depois todos nos calaremos para ouvir o pouquinho. A Alemanha... Bom ter amigos. Olha só, a Alemanha que estava nesse caos de um pós-guerra, que estava, isso recente, que derrubou um muro agora, 20 anos atrás, a gente fala em democracias novas, né? 20 e poucos anos estavam querendo reestruturar a existência de um país. A Alemanha hoje é a terceira maior exportadora de café do mundo. E a Alemanha não planta um pé de café. A Alemanha hoje é a maior potência da Europa, disparado, com todo respeito à Inglaterra e à França. Né? É a que tem mais crédito perante quase todos os outros países europeus da União Europeia, é a única que consegue levar a União Europeia como tem que ser. Em outras palavras, eu não quero falar isso de um ponto de vista capitalista opressivo, mas eu quero dizer que a competência alemã atropelou a Europa em 20 anos. 20 anos, onde um país foi reinventado. Me desculpem, porque tudo bem, vamos dizer que havia a Alemanha Ocidental, ela já tinha seus indícios de eficiência, tudo bem, mas pelo que eu ouço de vocês, ao menos que estiveram lá, é uma realidade completamente diferente da de hoje. Sim. Hoje eles são referência mundial em cultura, em tolerância racial. Estou errado? Não, nem um pouco. Eles parecem querer apagar as marcas de uma Segunda Guerra, de um passado que não é mais a realidade da Alemanha. Eles são um exemplo para o mundo inteiro. Apagar sem esquecer, que é mais importante. Sem esquecer, exatamente. Ou seja, que eles, para exemplo de pessoas que ficam achando que alemão é isso, alemão é aquilo, são os que mais estão recebendo refugiados em toda a Europa. Então, a única coisa que eu posso falar sobre a Alemanha, pelo que eu ouço falar de pessoas que visitam, pessoas que gostam, pessoas que são apaixonadas, é um exemplo de país que muito pouco tempo atingiu um sucesso extremo. Isso é bom até para a gente pensar nas desculpas que nós brasileiros usamos. Nossa democracia é nova. Nós temos certos problemas. Claro que temos. Eu não vou querer dizer, olha só, e vamos quebrar um outro paradigma, questão racial, questão étnica. Ah, mas o Brasil é feito de outro povo. Eu digo, não, cara, não é isso. É de outra mentalidade. Porque a Alemanha é multiétnica. Sim. A Alemanha... Só para ajudar o doutor Ricardo, quantos anos tem a Universidade de Colônia? De Colônia? Não. Deve ter uns... Muito mais. Tem mais. Não, universidade. Eu acho que é século XIII, né? Século XIII, nas universidades de Colônia. Então, tu tens, mas há quanto tempo foi a guerra? Tens um background, tens uma história toda de formação de cultura, de produção de conhecimento, porque essas coisas guerra nenhuma paga, né, os livros que resistiram a Hitler, nenhuma paga os livros que resistiram a Hitler. Quer dizer, isso. A própria, teve muita perda, né? A própria, do ponto de vista tecnológico, quanto cérebro alemão ajudou o desenvolvimento, por exemplo, na questão tecnológica americana, né, cara? Grandes talentos. A Itália, enquanto país, também é novo. Enquanto país, também é novo. Agora,
Tem países, aí eu já estou trocando assunto, mas nem queria falar disso, mas tem países que têm o mesmo tempo de existência que o nosso e que são muito mais desenvolvidos que a gente. Então, o paradigma acho que está errado. Mas é uma crítica ao paradigma. Se ele está certo ou não, só o tempo para dizer. Acho que a Alemanha consegue sobreviver do enorme desastre que marca ainda a cultura alemã, né, e que é uma marca extremamente desagradável e eles fazem questão de não esquecer, né? O centro de Berlim tem um imenso monumento aos mortos do Holocausto, né? Exatamente para que ninguém esqueça isso. O que eles decidiram reconstruir o país a partir de uma nova visão da realidade, da história, ultrapassando essa dicotomia entre vitimização e culpabilização. Até porque o partido nazista era minoria. Apesar de ter grande especificidade, era minoria. E o investimento em educação. Mas um tipo de educação que faz essa escolha sobre a qual nós falávamos no começo, né? Um sujeito se empodera, se reifica em uma democracia, tem garantia de sobrevivência e de construção de um projeto social mais igualitário e mais justo, se todos tiverem poder. Não um partido, não uma pessoa, né? Não um determinado grupo social, não uma determinada classe, não uma determinada ideologia. Né? Mas quanto melhor nós formos educados, mais capazes nós somos de sustentar e construir e sustentar uma sociedade mais igualitária, portanto, democrática, como nós dizemos. Se não é falácia, se não é um título, né, como aquele que tinha a Alemanha Oriental, né, onde de democracia não havia nada. Né? Havia conveniências, adesões por conveniência ideológica, mas não empoderamento das pessoas, porque havia uma única vertente de explicação. Né? Livros eram proibidos, pessoas eram censuradas, manifestações, né, humanistas eram a leitura de Max Weber tem tudo a ver com isso, porque querendo ou não... Essa Europa contemporânea a reboque de alguma forma da Alemanha... Da Alemanha e da Inglaterra, eu diria. Da França um pouco também. Não, mas hoje é cultural francês. Mas eu digo economicamente. Em função da União Europeia, fundamentalmente da Alemanha. Na União Europeia e Alemanha. Mas na Europa como um todo, são dois países que se destacam. Isso não há... Quer dizer, os meus netos podem ficar tranquilos de que não se repetirão os episódios de 1914 e 1940. Eu tenho uma má notícia. 40, né? Não. Que bom, né, cara? Que bom para os meus netos. Não. Não, é o contrário. Vai acontecer. Tu acha que vai acontecer? Sim. Não, que vai não, que pode. Pode acontecer. Ah, meu Deus. Exatamente pelo fato de que nós temos, como seres humanos, ainda muito de nossa animalidade. Isso significa conquista de território, submissão dos outros, né? Coisas que os animais fazem, submetidos pelas leis da natureza externa à natureza humana. Claro que existe. E então tudo isso é possibilidade. Né? A destruição da própria condição humana que nós conquistamos no Ocidente está constantemente ameaçada. Não há um lugar para chegar. Há um caminho a ser percorrido. E por isso que as garantias de que isso não aconteça de novo é processo. É uma luta contínua por nossa humanização. Porque mesmo na Europa nós ainda vamos ver expressões de vitimização, de culpabilização, de oposição a determinados modelos. Eu vejo aqui, eu tenho feito muitas conferências para professores no Brasil inteiro e também em outros países da América Latina relacionadas ao ensino de história, né? E há um movimento de decolonização que se chama, que combate o eurocentrismo. Né? E a perguntinha mágica minha sempre é: que autores vocês usam para construir essas novas referências teóricas de descolonização e não sei o que é? E invariavelmente são ocidentais. Começam com os gregos, depois vão para autores europeus, né? E agora, talvez a gente encontre alguns autores, o pedagogo Paulo Freire, por exemplo, aqui latino-americanos ou brasileiros. Mas a civilização ocidental, da qual nós fazemos parte e da qual nós somos resultado, fez enormes conquistas que nós temos que defender.
a igualdade, o reconhecimento da diversidade humana, a democracia, a participação política são um patrimônio do Ocidente. E passa pela Europa, sim, mas não dependem da Europa, dependem do nosso empenho de manter esse patrimônio do Ocidente. Né? Senão é retrocesso, e é retrocesso desumanizador, porque vai submeter parte da população do mundo de forma extremamente violenta. Então eu sou um defensor do humanismo como um patrimônio do Ocidente. Né? Não implica em não reconhecer contradições, conflitos e combatê-los, né? Mas é preciso reconhecer os enormes avanços. A democracia, a igualdade, o reconhecimento, né, são valores ocidentais que precisam ser preservados. Eu esperava, Jorge, que tu me dissesses que, de posse desse magnífico patrimônio, né, nós pudéssemos ter expectativa de que vamos continuar andando em direção à construção da nossa pátria comum, aquela sonhada, né, da grande família humana. Mas ela está constantemente ameaçada. Sempre ameaçada pelo instinto animal que vive no homem. Concordo plenamente. Vou dormir triste. Essa é uma discussão a respeito de evolução. Evolução do humanismo, como tu fala, o termo humanismo eu acho perfeito. Agora, a gente não pode, eu estou querendo voltar um pouquinho antes onde a gente estava, só para pontuar. Se eu não me engano, foi Max Weber que falou que eu sou livre porque respeito as leis, certo? Isso tem um pouco de inspiração alemã. O alemão acredita muito nisso. Aqui no Brasil a gente tem uma certa resistência a regras sociais. A gente tem resistência a organizações, né? A gente confunde um pouco, quem sabe por causa dessa questão desse movimento de descolonização, a gente tem uma paranoia de colono. É isso que eu quero dizer. Parece que o brasileiro está sempre reagindo porque ele está sempre governado pelo medo de estar sendo explorado. O nome brasileiro já quer dizer isso, né? Brasileiro era o cara que vendia pau-brasil. Né? Então, nós somos brasileiros porque Brasil quer dizer colônia, é sinônimo de colônia. E daí eu fico pensando que nesse aspecto, Candinho, aí eu te dou razão, sobre a questão da antiguidade dos povos europeus, que podem perfeitamente passar por esse processo de compreensão do que é colônia ou não, de uma maneira mais fácil. Quando a nossa concepção como país foi colônia, então acho que os assuntos acabam se misturando. Mas, invariavelmente, a gente precisa se inspirar, até em nome do humanismo, pela ordem. E ordem não tem nada a ver com tirania, ordem não tem nada a ver com ditadura, não tem nada a ver com isso, mas um acordo social, dentro de um processo democrático, onde todos entendem que temos que jogar as regras. Os ingleses são muito bons nisso. O inglês pode estar odiando a situação, está dentro da regra, ele faz exatamente aquilo que é esperado dele. Mas eu acho, sem conhecer profundamente nem Alemanha, nem Inglaterra, nem outro desses ditos países desenvolvidos do mundo ocidental, que em nenhum deles há essa fúria legiferante que há no Brasil. Legiferante? Nossa. Nós temos aqui uma fúria legiferante. Aqui se produz leis perfeito. Legiferante, mas vou usar essa expressão. Eu aprendo português que eu digo, eu vou me bobear com ele. Quer dizer, tu começa pelas constituições, né? Quer dizer, na Inglaterra não é nem escrita. Não precisa escrever, né, cara? É que aqui a lei, o legislativo, ele é executivo. O legislativo está confundindo com a função de governo. Ele legisla para executar. Ele legisla com uma ideia de impor algumas coisas, mas ele não sabe exatamente o lugar dele. O judiciário faz a mesma coisa. O judiciário faz a mesma coisa. Supremo Então, Montesquieu aqui é um cara que o pessoal não leu muito bem. Se é que leu, né? Se é que leu, porque a questão de tripartição dos poderes e a ideia original de como ela funciona era muito simples e perfeita e funciona em vários países, principalmente na Alemanha, onde a gente vê, meu amigo Candinho, poder administrativo, como fosse, por exemplo, uma determinação interna da universidade, certo? Como força judicial, respaldada pelo judiciário. Um tribunal constitucional alemão que se manifesta raramente, e quando se manifesta, não é só vinculante, é contundente. É determinante. E todo mundo respeita. Por quê? Porque faz parte de um sistema. Até que ponto nós temos a nossa liberdade de achar o que quiser? A gente confunde direito de expressão com direito a cometer ilegalidades.
E acho que é aí que essa compreensão de quem eu sou e o que eu faço no meu país é a base de tudo. Então, quanto mais tempo a gente discutir esse humanismo, quanto menos tempo a gente perder tempo discutindo direita e esquerda, mais a gente vai evoluir. Perder tempo. Então, vamos aprender com os alemães, né? Vou aprender com as conquistas do Ocidente, eu acho. Né? Claro, até para... o Ocidente tem muita coisa boa também. Se um alemão te ouvisse, Ricardo, ele diria assim, Ricardo, isso parece muito nacionalista. E, na verdade, eles têm medo desse termo, né? E eu tenho discutido muito isso lá, assim. A Constituição de 1947, a Constituição alemã, que continua em vigor depois da guerra, que substitui a Constituição imposta pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Esse era o nome do partido? Que substituiu a Weimar. Isso, que substituiu a República, né, de Weimar. Criar condições institucionais de ampla liberdade e respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, para que se possa transitar, enquanto nação e Estado, do nacionalismo para o patriotismo constitucional. Essa é a expressão. Patriotismo constitucional. Eu inspirei uma coisa querendo outra. Eu inspirei uma coisa falando isso, talvez para um alemão inspiraria, mas é isso aí. Entendeu? Tem vezes que a gente tem que simplesmente dizer, o respeito às leis, à organização do Estado, a crítica àquilo que precisa ser modificado, transformado e qualificado, né? Direito de expressão organizado, por exemplo, as greves na Alemanha, como é que funciona? Manifestações públicas de greve. O que fortalece os sindicatos é a capacidade de pagar o salário de quem não trabalha quando faz greve. Exatamente para empoderar a relação que há entre o trabalhar e o proprietário da empresa, então, ou do Estado. Por isso elas são muito raras, mas são extremamente eficientes. Mas ao mesmo tempo não tem uma greve lá, que tu vai bloquear uma estrada, por exemplo. Que faz o quê? Bloquear uma estrada sem autorização. Não. Porque isso feriria o direito individual. Exato. Previsto na Constituição. Previsto na Constituição. Sem dúvida. Por exemplo, eu não posso me manifestar num restaurante de forma que eu atrapalhe quem está na mesa do lado, porque isso é desrespeitoso. Então, assim, eu tenho direitos, mas esses direitos eles estão vinculados aos direitos dos meus concidadãos. Princípio básico. E isso muda inclusive as relações, né? Elas se tornam muito mais respeitosas. Agora, a teoria, as pessoas podem compreender essa teoria, porque essa teoria todo mundo sabe, mas quantas pessoas trazem para a prática? Porque compreensão teórica é uma coisa, assimilação efetiva é outra. Sabe? Então, bom, já me bastaria se nós tivéssemos as autobuses alemães aqui, né? Eu queria andar em umas estradas assim, que eu pudesse andar. Sem limite de velocidade, mas com a obrigação de respeitar a sinalização. Queria poder andar à vontade, sem ter pardal escondido atrás da moita, estrada esburacada. Porque aqui ninguém vai cumprir mesmo. Estrada esburacada. Que inveja que eu tenho dessa gente. Bom, infelizmente, doutor Ricardo, nosso tempo acabou, precisamos encerrar o programa. Passou rápido, né? Precisamos criar condições para que mais vezes o Jorge venha nos iluminar aqui. Eu acho que é mudar o dia do programa por causa disso, da gravação. Vamos submeter ao Conselho Superior isso, para ver essa possibilidade. Né? Agradecer... Conselho Superior André, né? Sim. Muito obrigado, Rui, mais uma vez pela presença. Ricardo, querido, Jorge, foi bom tê-lo conosco outra vez. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram do programa, que, além do sábado às 21h30, que vai ao ar na sua forma inédita, é repetido ao longo da semana em horários alternativos. E nós os convidamos a que nos assistam, assim como a toda a programação da TV Santa Maria. E, se tudo correr bem, a gente volta, Ricardo, a semana que vem, com um novo Santa Maria Frente a Frente. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança.
É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né?